Salve, salve, turma! Beleza? Tudo certo com vocês? Bom, tudo tranquilo. Na aula de hoje, ainda no módulo 4, iremos dar entrada no processo de evolução dos organismos, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver algumas evidências da evolução, tá? Os seres vivos tiveram desde os primórdios até os dias de hoje. Então, nós vamos verificar quais os indícios dessa evolução, certo? Então, é muito importante que a gente possa estar ligado nessa aula. Então, hoje eu vou utilizar o livro de vocês, beleza? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para nós irmos lá para o livro de vocês. Vamos nessa! Bom, turma, tela compartilhada. Então, vamos verificar aí no livro de vocês. Então, capítulo 15, módulo 4, vamos falar sobre a evolução dos seres vivos. Então, quais são os indícios, né? Mas vamos lá. Ao longo da história da vida da Terra, novas espécies surgiram, enquanto outras foram extintas. Esses eventos fazem parte da evolução dos seres vivos, um processo que acontece continuamente na natureza. Nesse capítulo, você vai estudar a evolução e o caminho que os cientistas percorreram até chegar à teoria evolutiva atualmente aceita. Então, nós iremos falar de alguns conceitos, algumas teorias evolutivas. Iremos falar aí de lamarckismo e darwinismo, né? Então, o que é que eles propuseram para falar sobre a evolução? Então, é um caminho longo, obviamente, quando a gente fala de evolução, e passa por milhões e milhões de anos. Então, nenhum organismo ele vai conseguir evoluir de um dia para o outro, ou de 10 anos a 10 anos, tá? Então, repito, esse processo é um processo demorado, tá? A passos de formiga, e assim os organismos tendem a evoluir, certo? Vamos lá. Então, a gente vê nessa figura aqui a linhagem, né? Então, se a gente pegar, e segundo algumas teorias, fala que nós tivemos sempre um ancestral comum, então talvez uma bactéria, tá? E essa bactéria foi se evoluindo. Nós falamos aí nos processos metabólicos, que é respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese, e aí a gente pode já ter uma base, uma noção disso aqui. Por quê? O que é que surgiu primeiro? Organismos que faziam autótrofos, tá? Mas não por fotossíntese, e sim por quimiossíntese. Então, aí depois passou a surgir o processo de fermentação, tá? Aí já existia gás carbônico, e aí veio a fotossíntese, e por fim, aí no caso, a respiração celular, tá? E aí algumas perguntas tem aí. A imagem representa a evolução dos grupos animais hoje existentes. Então, por exemplo, se eu for falar da evolução dos grupos de animais, né, dos vertebrados, para não falar de todos, é um chamado filocordata, tá? Cordata porque tem uma estrutura chamada notocorda, pelo menos em uma época da sua vida. Nós não temos mais, tá? Nós perdemos ela. Ela foi transformada aí em coluna vertebral. A notocorda é uma estrutura de sustentação no embrião, tá? E aí, no nosso caso, ela foi substituída pela coluna vertebral. Em outros organismos, elas continuam. Então, na escala evolutiva dos vertebrados, por exemplo, a gente vai ter os peixes, né? Depois vieram os anfíbios, depois vieram os répteis, as aves e os mamíferos. Certo? Nos vegetais, a gente vai ter briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, sempre a gente vai estudar aí um grau de evolução, tá? E algumas perguntas, tá? O que representa o ser que aparece na base dessa árvore? O que seria isso aqui? Tá? A gente vai falar um pouco mais lá na frente. Que tipo de relação há entre todos os seres representados nessa imagem? Então, se a gente pegar tudo aqui e observar, o que eles vão ter em comum? Nós estudamos lá no início do ano, tá? Algumas características dos seres vivos. Só para ser vivo, precisa ter o quê? A gente vai ver em comum algumas coisas aí, certo? O que provocou o surgimento de tantas espécies diferentes? Então, o que foi que ocasionou essa multiplicidade desses indivíduos? Tá? Então, por que os organismos são tão diferentes uns dos outros? Se fala muito assim, poxa, lá na Tailândia, naqueles locais ali, na Ásia, né? O pessoal come muito escorpião no espetinho, né? Barata no espetinho. Aí você fala assim, cara, que doideira, os caras comem isso. Só que aí
a gente faz um grau de parentesco. Esses organismos, o escorpião, barata, são parentes do camarão que a gente come aí, certo? São parentes do camarão. Então eu lembro bem aí que um repórter da Globo, o Zeca Camargo, né, aí da Globo, ele viajava muito, uma vez ele comeu um espetinho de escorpião, tá, vendado, e quando se perguntou para ele que gosto tinha, ele foi categórico, gosto de camarão. Na hora que ele tirou as vendas e viu que era o escorpião, ele ficou abismado. Claro, todo mundo ficaria, né? Mas eles são parentes bem próximos, tá? Então eles fazem parte aí do filo artrópoda, onde os insetos estão também, certo? Então, é muito comum, tem muitas características. A gente aí fala assim, caramba, a vida, teoricamente, veio da água, né? Depois foi para o meio terrestre, mas depois retornou para a água. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos mamíferos que vivem na água, tá? Então, as baleias, aí, os golfinhos, então, são mamíferos que vivem na água, se adaptaram a esse meio, apesar de respirarem por pulmões, certo? Não é uma coisa de doido. E a gente vai ver algumas dessas características aí. Então, diferentes, mas nem tanto. Você já reparou que alguns seres vivos, apesar de não pertencerem à mesma espécie, apresentam características muito semelhantes? Considere a imagem a seguir, que representa a estrutura óssea do membro anterior de alguns vertebrados, ou seja, um membro que poderia ser comparado ao nosso braço. Apesar das diferenças evidentes entre os animais, observe as semelhanças com nossos dedos, mãos, braços e antebraços. Então aqui a gente vê de mamífero, ó. Como eu acabei de falar, né? Então baleia, sapo, cavalo, leão, ser humano e ave. Então são muito semelhantes, tá? Cada uma dessas estruturas aqui ele tem uma função de locomoção. São bem parecidos, certo? Comparação de membros anteriores de alguns vertebrados. Então, ossos correspondentes foram representados com a mesma cor e cores, tá? Claro que, obviamente, cores fantasias. Existem muitos outros exemplos de estruturas semelhantes em diferentes espécies. Esses exemplos são a evidência de que os seres vivos possuem parentesco evolutivo, ou seja, em algum momento de sua evolução, eles tiveram um ancestral comum. E aí se fala assim que, por exemplo, nos hominídeos, né, desde lá os australopithecus, até formar um Homo sapiens, que somos nós, né? O que aconteceu? O crânio, na verdade, o cérebro aumentou de tamanho. Mas por que o cérebro aumentou de tamanho? Porque com o aprendizado, acabou-se tendo várias conexões entre o sistema nervoso, certo? Entre os neurônios. Então, o aprendizado aumentou a capacidade cerebral. Então, por isso que nós temos aí, nós nos diferenciamos de outros animais devido à fala, certo? A fala nos proporcionou isso. E aí você tem aquela também velha interrogação. Será que nós, humanos, somos os indivíduos mais evoluídos do planeta? Será mesmo? Não sei. Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque um amigo meu, que ele é zoólogo também, né, ele falou assim, cara, para mim, os organismos mais evoluídos que existem são as abelhas, que vivem em sociedade como nós, mas conseguem dividir muito o trabalho entre eles. É bem organizado, existe uma organização, tá? Então, no nosso caso, já não é tão organizado assim, certo? Então, eu acho que em alguns casos nós evoluímos, mas é uma questão que a gente vai fazer depois, certo? Perdão. Ancestral é um ser antepassado, perdão, antepassado do qual outros tiveram origem. Um ancestral comum entre dois grupos de seres vivos, duas espécies, por exemplo, representa o grupo no qual eles surgiram, tá? Então, só falar da gente aí, então, nós, humanos, né, mamíferos, somos do filo Chordata, onde estão peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando chega nos mamíferos, se divide em três grupos, chamados de prototérios, metatérios e eutérios. Tá? Os prototérios são aqueles mamíferos que põem ovos. Sim, existem mamíferos que põem ovos. O ornitorrinco, por exemplo. Tá? Existe um intermediário, que são os marsupiais, de bolsa, ó, tipo um canguru. E nós, humanos, estamos aí inseridos nos eutérios, que são os placentários, tá? Aqueles que têm placenta. Então, é uma carga evolutiva, tá? Evidências da evolução. As evidências, fatos e fenômenos de que os seres vivos se transformaram no decorrer do tempo. Aí volto a lembrar que essa transformação
são de milhões e milhões de anos, certo? Eram desconhecidas para os primeiros estudiosos, que elaboraram ideias sobre a origem das espécies, ou eram interpretadas de formas diferentes por eles. No entanto, com o desenvolvimento do conhecimento científico, tais fatos e fenômenos passaram a ser considerados evidências do processo de evolução. Então, conheça 4 dessas evidências a seguir. E aí, lá no início do ano, nós falamos da divisão dos reinos, né? A gente botou lá no quadro, na presencial ainda. Existe aí 5 reinos, né? Reino Monera, onde estão as bactérias, o reino protista, onde estão as algas e os protozoários, o reino fungi, que são os fungos, né? O reino vegetal e o reino animal. Eu tenho como estudar reino animal primeiro para depois estudar Monera, por exemplo? Pode, mas não é o ideal. Então você tem que estudar isso numa escala evolutiva, tá? Do menos complexo para o mais complexo. Então, todos eles têm algo em comum. O que seria isso? Ser dotado de quê, gente? Célula. Todos esses indivíduos são dotados de célula. Possuem metabolismo, a questão do anabolismo, do catabolismo, tá? Eles se reproduzem. Então, uma série de fatores aí que colocam ele como semelhantes, certo? E, obviamente, também possui suas diferenças. Até no processo metabólico. Uns fazem fotossíntese, outros fazem quimiossíntese, outros respiram, e assim sucessivamente, tá? Então, vamos ver essas 4 evidências aí. Eu não vou falar todas elas não, tá? Vou falar só homologias e analogias. Estruturas homólogas são estruturas corporais ou órgãos que se desenvolveram a partir das mesmas partes do embrião, tá? Homólogo significa semelhante. Então, surgiram da mesma parte do embrião, tá? Os membros anteriores de vertebrados que você viu anteriormente, que a gente acabou de ver agora, tá? São exemplos de homologias. Esses membros podem desempenhar a mesma função, como nadadeiras de um peixe-boi, a nadadeira de um golfinho, ou ter funções diferentes, como as asas de um morcego e os braços de um ser humano. A homologia em diversas estruturas dos vertebrados é uma evidência de que esses animais descendem de um ancestral comum exclusivo. Estruturas análogas têm a origem em partes diferentes do embrião, como as asas de insetos e as asas de aves, certo? Apesar de desempenhar a mesma função, as asas desses animais não são derivadas das mesmas estruturas embrionárias, indicando que não houve um ancestral comum às 2 espécies. Então, o que quer dizer homologia e analogia? Para traduzir isso aí, resumir, tá? Então, homologia é que essa estrutura ela é derivada da mesma parte do embrião, desses embriões, tá? Da mesma parte. E eles podem ter a mesma função ou não, certo? Isso é homologia. Já a analogia, as partes terão a mesma função, porém são derivadas de partes diferentes desses animais, certo? Então, isso é a diferença. Então, aqui a gente tem a asa de um inseto, né? Asa. E quer ver uma coisa que é muito comum errar? Qual a principal característica de ave? Aí a galera, se pensar direito, fala voar. Aí se quebra. Não. A principal característica de ave é possuir pena, tá? Porque existem aves que não voam, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a asa de inseto, né? Então, a asa de ave. Então, tem a mesma função, que é voar, no caso, mas essas estruturas foram originadas de partes diferentes do embrião, tá? Não na mesma parte, certo? Então, por isso aqui se chama analogia. As analogias indicam que seres vivos de grupos diferentes apresentam adaptações semelhantes a um determinado modo de vida, o que permite aos cientistas elaborar hipóteses a respeito de como teria ocorrido a evolução de cada um desses grupos. Apesar de utilizarmos o exemplo de animais, as homologias e as analogias são estudadas também nos outros grupos de seres vivos, tá? Isso é bem estudado. Então, a questão de adaptação consiste em uma característica ou conjunto de características que resultam do processo de evolução. Para a ciência, uma adaptação não resulta de um desejo, um propósito de se adaptar a determinada situação, certo? Então, nesse caso, a gente hoje irá falar somente de homologias e analogias, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver aí órgãos vestigiais, certo? E nós temos, por exemplo, o apêndice, né? Os vestígios fósseis e as evidências moleculares, essas as últimas a serem estudadas, né?
isso com o avanço da microscopia e tal. Então a gente vai ver essas evidências aí. Beleza, gente? Pronto. Então, na aula de hoje, ficaremos aí com essa introdução da evolução dos seres vivos, tá? Quando eu falo dos seres vivos, é em geral, beleza? Então, espero que vocês gostem dessa aula e na aula de sexta a gente bate mais nessa tecla aí e dá mais uma acelerada. Valeu, meu povo! Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até sexta. Fui! Tchau, tchau!